Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live e hoje não é live fé, né, gente? Vai ter fé também, mas live da família hoje. Vou chamar essa live de live da família, né? Quinta-feira nós temos o culto da família aqui na igreja e hoje, por alguns motivos, a gente vai transmitir, né, a pregação, a oração, não vai ser presencial. Mas, se Deus permitir, sábado estaremos presencial aqui, aniversário da igreja, 19 horas, cultão abençoadíssimo demais no sábado aí. E também no domingo, 19 também, louvor e adoração, Santa Ceia, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos hoje aqui fazer um período, ainda que pela internet, né? Ainda que pela internet, mas não vamos deixar de ter um período aí reunidos aí de alguma forma, né? Nem que for pela internet, né? Mas sábado, se Deus permitir, estaremos reunidos aqui, 19 horas, culto de aniversário da igreja, 14º aniversário da igreja, né? E domingo é Santa Ceia, 19 horas também, louvor e adoração, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Para quem não sabe onde né? Rua João Lourenço Munhoz, né? 122, Jardim Jusiane, Bálsamo, São Paulo. Tá bom? Quem não sabe, às vezes vai ver a live aí depois, né? Fica aí o convite aí. Estou com a Diaconisa Célia, pastor Diaconisa Célia. Tudo na bênção, tudo na paz, que excede o entendimento. Estamos aí, Diácono Augusto, né? Valéria, família Cardoso aí, né? Em nome do Senhor Jesus. E o pessoal vai entrando, já nós vamos orar. Já nós vamos para a palavra de Deus também, né? Essa palavra que vai ser transmitida, ela também vai ficar salva na linha do tempo do Facebook, para assistir depois, quem não assistir ao vivo, né? E se Deus permitir também, mais tarde, depois também no YouTube, né? Também. Então nós vamos gravar, vamos trazer a palavra de Deus aqui, o recado de Deus, vamos orar. O Espírito Santo há de nos iluminar aí, nos dirigir, né? Naquilo que é necessário. Pastor Mano, Deus abençoe. Minha mãe acho que entrou ali também na live ali. Vamos começando agora. O pessoal vai entrando aí. Enquanto isso a gente vai dialogando um pouquinho e vamos vamos orar. Para já a gente ir para o recado de Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, pessoal. Quero orar também pelos meus irmãos, né? Todos eles. Senhor Jesus, amado Pai do Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento na tua presença, Pai. Perdoa, Senhor, nossas transgressões, seja por atos, palavra, consciente e inconscientemente. Em nome do Senhor Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a fazer o nosso melhor para Ti aqui agora. Em nome de Jesus, toda obra maléfica, diabólica, contrária à vontade de Deus, que saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, que a Sua bondade e misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Nós declaramos já a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Ó Pai, aqueles, ó Pai, que talvez estão precisando de um milagre, a irmã Simone, que está fazendo um acompanhamento no hospital, aqueles que precisam de uma restauração física, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, Senhor, para restaurar, para curar, para sarar as nossas vidas, minha esposa também, que está se recuperando, todos nós, ó Pai, nós pedimos o favor misericordioso do Senhor na nossa saúde física, emocional e espiritual. Nenhum mal tem poder nas nossas vidas, porque nós já repreendemos que saia todo mal na autoridade do nome de Jesus. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, com a Sua bondade e misericórdia, siga todo dia na nossa vida. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, capacita a nossa vida,
física, material, espiritual. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque se não for a Tua vontade, a Tua direção, a Tua orientação sobre as nossas vidas, ó Pai, nós estamos, Senhor, em maus lençóis, mas em nome de Jesus, nós pedimos a Tua guia, orientação, direção, para que possamos falar segundo a Tua vontade. Fala conosco através da Tua palavra. Revela, Senhor, a Tua palavra. Revela, Senhor, a necessidade de cada pessoa, Pai. Revela, Senhor, a necessidade de pessoas que vão assistir essa live depois. Revela, Senhor, a necessidade das pessoas que vão assistir essa live agora. Que a voz que vai falar é minha, mas a palavra de Deus. Caia por terra tudo que não vem de Deus. Caia por terra todo espírito de enfermidade, Senhor, que saia do nosso meio. Saia do lar de cada pessoa que vai assistir essa live. Saia do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente. Saia e não volte mais em nome de Jesus. E, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor acrescente saúde, paz, alegria, prosperidade no trabalho das mãos. Abençoa o trabalho das mãos. Abençoa a vida, Senhor, física, emocional, espiritual, material dos teus servos, para que eles possam ver, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia sobre a vida deles. Livra-os de todo mal, mal nenhum lhes sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Senhor, dá ordem às suas mãos a respeito deles para livrar, para guardar de todo mal, em nome de Jesus. Em que nisso diz amém e amém. A minha esposa, a pastora Elaine, entrou ali também. Pai, Senhor, Deus abençoe. Irmã Simone, acabei de orar aí pela irmã Simone, né? Estava se cuidando lá. Boa recuperação, irmã Simone, Deus abençoe. Em nome de Jesus já está tudo bem, né? Irmão Alessandro, família Jordão, né? Carol, Vinícius. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós vamos para a palavra de Deus, que o tema da pregação de hoje é Jesus Cristo, a luz da família. Quem puder compartilhar essa live, seja você um abençoador, compartilhe a live, convide alguém, manda um link, né? Converse aí com alguém que você quer abençoar aí a família, né? Em nome do Senhor Jesus, né? E vai ser bênção, né? Seja você um abençoador aí, em nome de Jesus. Uma palavra muito abençoada aí para as famílias da terra. Que o Espírito Santo possa enviar pessoas para serem abençoadas aí através da palavra de Deus, tá? Diácono Luiz, pastor Luiz, Deus abençoe. Ó, Jesus Cristo, tema da pregação de hoje. Jesus Cristo, a luz da família. Jesus Cristo, a luz da família. Família. A primeira família, quem criou foi Deus, lá no Jardim do Éden. Primeiro ele fez Adão, criou o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois, semelhantemente, ele criou a Eva, tirou da costela de Adão, e ele faz Eva. Então, dá-se início à primeira família. Então, o primeiro casamento, quem criou foi Deus. A Bíblia fala em Gênesis 2:24, né? O homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, serão os dois uma só carne. Macho e fêmea os fez, casal, né? Família, né? E aí, a partir daí veio as famílias. Aí, o que acontece é que a primeira família na criação, ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos conhecem a história, a maioria conhece. Eles estavam lá no Jardim do Éden, no início, né? E aí eles criam-se ali uma desobediência à serpente, primeira sessão espírita, né? Do mundo. A serpente, o diabo incorpora na serpente, fala com Eva. Olha, o Senhor falou que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porém ele está falando isso porque ele sabe que vocês vão
ser como Deus. Então o diabo quer fazer o homem e a mulher fazer o que ele fez lá antes do homem ser criado, quando estava ainda junto de Deus. Querer ser maior do que Deus. E aí a Eva dá atenção para aquilo ali. Eva dá atenção para aquilo ali e o Adão compra a ideia de Eva. Eu tenho falado muito aí, né, para as irmãs, cuidado com as coisas que vocês encorajam. Os homens, ele é o cabeça da casa, ele é o líder espiritual da casa. Porém, a mulher tem um poder de persuasão bem grande quando o homem dá atenção ao que a mulher fala. Então, nós podemos ver vários casos na Bíblia que a mulher deu conselho errado para o marido, né? E o marido também não está muito ligado na tomada do Espírito Santo e erra junto. É lógico que esse erro não é só das mulheres, né? Tem também os erros dos homens que persuadem as mulheres a errar também, senão seria ignorância falar só de um lado, falta de conhecimento. Então, tanto a mulher tem que tomar cuidado com o conselho que ela dá para os homens, para o marido no caso, as mulheres para os maridos, e o conselho que os maridos também dão para as esposas também. Tem tanto de um lado quanto do outro. E aí, porém, o homem, ele é o líder espiritual da casa, ele não deveria se mover por um conselho que não seja de Deus, sendo um líder espiritual da casa, e nem a mulher deveria se mover num conselho que o marido dá que não venha de Deus. Todo conselho que uma casa tem, que um lar tem, seja vindo do marido, da esposa, de alguém, às vezes até não, às vezes o casal resolve ouvir os filhos em alguma situação, e todo conselho que uma casa recebe precisa vir da palavra de Deus. Se vier da palavra de Deus, guiado por Deus, o conselho vai ser bênção, a casa vai ser edificada, a casa vai ser fortalecida, vai ser abençoada. Agora, se o conselho for um conselho do ímpio, ou um conselho do caminho de alguém que está no caminho dos pecadores, que não crê em Deus, então o homem ou a mulher de Deus não pode ser guiado por uma pessoa que não é de Deus, né? Nem pelo sogro, nem pela sogra, nem pelo pai, nem pela mãe. Rafael William, pastor Rafa, Deus abençoe. Nem pelo pai, nem pela mãe, que não, se estiver sendo a orientação do pai ou da mãe for antibíblico, se o conselho que o pai e a mãe estiver dando é antibíblico, né, nós não devemos seguir um conselho antibíblico. Se o empregador estiver dando um conselho antibíblico, fala que eu não estou. Nós não devemos seguir conselhos antibíblicos. Então, nós como homens e mulheres de Deus, aqueles que temem a Deus, não devem seguir o conselho do ímpio, não devem se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Quem já está no caminho do pecador não pode guiar quem está em Deus. Quem é de Deus não pode receber e crer no Senhor Jesus, né? Não pode receber e aceitar o conselho do ímpio. E também nem ao menos sentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles que zombam de Deus e das coisas de Deus. Então, a família, no caso da primeira família, que foi Adão e Eva, eles cometeram o erro de dar ouvido para alguém externo. Ali tinha o marido e ali tinha a esposa. A esposa, ela ouviu um conselho de fora. E aí a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz: bebe da água da tua cisterna. Bebe da água da tua cisterna. Ou seja, não entre para conselhos de pessoas que estão do lado de fora, de pessoas que não sabem o que realmente é necessário. Não ouça conselhos a respeito do casamento ouvindo pessoas de fora. Bebe da água da tua cisterna. Primeira coisa do teu marido
o marido com a esposa. E sempre dirigidos pela palavra. É a palavra quem diz o que está certo e o que está errado. Não é a opinião do marido nem a opinião da esposa, mas a palavra. Pela palavra, você sabe quem está certo e quem não está. Amém? Glória a Deus por isso. E se Jesus Cristo é a luz da família, por que Adão e Eva tropeçaram? Adão e Eva tropeçaram porque eles não deixaram, Jesus é Deus, eles não deixaram Deus ser a luz da vida deles, a iluminação, a orientação da vida deles. Deus deu um conselho, falou: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá, ouviram um agente externo. O agente externo estava sendo, que era a serpente, estava sendo usado pelo diabo. Fala, Marcão, paz, Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo, grande abraço. Estava sendo usado pelo diabo. A serpente é um animal, não teria vontade própria para falar com Adão e Eva. Mas o demônio, usando o corpo dela, se tornou um agente externo para falar com Adão e Eva, para levá-los ao tropeço, ao erro. E aí entra o que eu estou dizendo: bebe da água da tua cisterna. Quando alguém sai fora, quer ouvir um conselho de fora, o conselho do ímpio, o conselho do pecador, se deter no caminho do pecador, se assentar na roda dos escarnecedores, o casal, seja o homem ou a esposa, começa a aceitar o conselho de fora, o conselho que não vem de Deus. Amém? Quem entendeu isso? E quando isso acontece o que aconteceu com Adão e Eva. Eva deu atenção para o conselho da serpente, incorporado pelo demônio, e Adão deu ouvido para Eva, que ouviu o demônio. Ou seja, pôs tudo a perder. Puseram tudo a perder. Adão e Eva puseram tudo a perder. Entrou o pecado no mundo, e aí as gerações vieram tropeçando. Por causa da carne, a carne entra, o fruto da carne, e vai tropeçando as gerações. E aí Jesus vem para iluminar as famílias. E aí eu estou resumindo, se eu fosse entrar bastante coisa, eu vou ter que falar a história do Velho Testamento inteiro para chegar no Novo Testamento. Mas o Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. E por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. E não existe nada que tenha sido feito sem ele, sem Jesus. Nele estava a vida. E esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão, e nunca pode ser apagada pela escuridão. A luz do Senhor ninguém vai apagar. A luz de Jesus ninguém vai apagar, não, é impossível. Primeiro porque ele veio, se fez carne, veio como homem. Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e vivo está à destra de Deus. Então essa luz que veio ao mundo, que está falando aqui, que é Cristo, que no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio, e por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A mensagem nossa hoje aqui é: Jesus Cristo, a luz da família. Uma live da família aqui. Jesus Cristo, a luz da família. E aqui ele está dizendo o quê? Que a família tem que ser guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que esse Espírito, que é o Espírito Santo, nos guia em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver no coração do homem, da mulher, por que Jesus permitiu dar carta de divórcio? Jesus permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas no início não foi assim. Não está escrito: o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne? É escrito. Então,
Ou seja, no início não foi assim. O divórcio não é uma vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus uniu, não separe o homem. E se dá o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Quando fala o homem é genérico, não é só o homem. Do homem e da mulher. Então, o divórcio se dá por causa da dureza do coração do homem e da mulher. Então vamos lá. Dentro da Bíblia, Salmo 119, tudo pela palavra, né? A gente vai falando, vai lendo um pouquinho, vai conversando na nossa live aqui da família de hoje aí. Salmo 119, 105 diz assim, ó: a sua palavra é uma lâmpada que ilumina o meu caminho por onde eu ando. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o meu caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Se Jesus Cristo, a luz da família, e Cristo é a palavra, e eu sigo a palavra, lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos, então eu vou olhar o que a palavra diz acerca dos assuntos, e eu vou buscar o Senhor para que isso seja aplicado na minha vida. Olha lá, ó. Salmo 19, 7, 8, olha o que diz a palavra de Deus, ó. A lei do Senhor é perfeita, ela devolve à nossa alma as forças perdidas. Ah, pastor, eu já perdi as forças. Eu já perdi as forças no casamento, eu já perdi as forças na família, eu já perdi as forças espirituais, eu já perdi as forças para lutar por uma vida melhor, eu já perdi as forças. Mas a Bíblia está dizendo assim, a lei do Senhor é perfeita, e ela devolve à nossa alma as forças perdidas. É a presença de Deus, a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, que devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. E ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Olha só, a revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Que a palavra, ela dá sabedoria. O que é sabedoria? Capacidade de usar o conhecimento no momento oportuno. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança, ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Olha só. Sabedoria é capacidade de usar o conhecimento no momento oportuno. Então, ou seja, qual é a bênção que vai trazer na família? A sabedoria. O trato de um com o outro. Do esposo com a esposa, da esposa com o filho, filho com a mãe, pai com o filho, filho com o pai. Vai nos dar o quê? Inteligência espiritual, inteligência emocional, para entrar e para sair, para dialogar quando necessário, para usar as ferramentas bíblicas quando necessária. E isso serve para empregador e empregado, isso serve, a sabedoria serve para tudo. Serve para o relacionamento do esposo e esposa, serve para o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, serve nos relacionamentos de trabalho, convivência no trabalho. A lei do Senhor é perfeita e ela devolve à nossa alma as forças perdidas. E a revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Aquilo que Deus fala conosco através da palavra. Aquilo que Deus se revela a você através da palavra. O que é a revelação da vontade de Deus? Aquilo que se revela a você através da palavra, além do que já está escrito.
Já está escrito tudo que é necessário. Mas há necessidades que às vezes não está escrito. Onde trabalhar, com quem se relacionar, qual igreja congregar. Então, às vezes não está escrito na Bíblia, é coisas específicas. Mas a revelação da vontade de Deus, às vezes Deus pode usar meios, às vezes a pregação da palavra, a revelação da vontade de Deus através da palavra, às vezes uma linha, um versículo, uma frase, salta aos olhos. Você está lendo a Bíblia, pega a Bíblia, Senhor, estou passando uma aflição, uma angústia agora aqui, estou passando uma fase difícil na vida. Quantas vezes eu faço isso? É meu hábito, eu me transformo em hábito para os outros, mas Deus muitas vezes eu fiz isso. Às vezes eu estou com uma aflição na alma, alguma coisa, eu pego a Bíblia, aperto ela no peito, assim, oro, clamo a Deus ali, e peço para Deus, fala comigo, Senhor, através da Tua palavra. Abro a Bíblia, leio, dependendo, leio mais um pouco, vou lendo, aquilo que revela, aquilo que abre o entendimento, que você olha, e quando você lê, você sabe porque sabe que Deus está falando com você. Eu me lembro uma vez que, na época da pandemia, né? Conto sempre isso na igreja aqui. Eu estava meio preocupado, começou a ter muito aquela coisa e tal, aquele barulho todo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Começou a morrer um monte de gente. E aí eu clamei a Deus ali, Senhor, fala comigo através da Tua palavra, Senhor. Faz entender o que acontece. Será que eu vou morrer também? Eu abri a Bíblia. Orei e abri a Bíblia, texto, paz seja com você, viverás e não morrerás. Ou seja, a revelação da palavra. Deus falou comigo da aflição que eu estava naquele momento. Então vamos lá. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Ela capacita quem estiver disposto a aprender. Se você está disposto a aprender, o Espírito Santo está disposto a ensinar. Não há agora algo que Deus não possa fazer, que Deus não possa transformar, que Deus não possa curar, que Deus não possa tirar ou transformar. Mas às vezes precisa entender o que Deus quer de mim também. Entender o que Deus quer que eu faça. Quais são as direções que eu preciso fazer, tomar. Quais são as guias, as orientações do Senhor para a minha vida. Qual que é a vontade de Deus. Digo para vocês, meus irmãos que estão me assistindo, sem medo de errar. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Queira sempre na tua vida estar no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Obrigado, Isaac. Deus abençoe. Que mais? Efésios 5. Não, ainda não. Salmo 119. 9. Salmo 119, 9. Olha o que diz. Se Jesus Cristo era a luz da família, Ele é a luz para os jovens. Ele é a luz que ilumina os jovens. O que diz o Salmo 119, 9? Diz assim, ó. Como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Vigiando os seus passos, de acordo com a sua palavra. É o conselho para os jovens, ó. Como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Vigiando os seus passos, de acordo com a sua palavra. Olha só. É a palavra que nos guia e nos direciona. E se a gente atentar para ela e obedecer, e se colocar em subserviência, em obediência, você pode ter certeza que Deus dá o escape, dá a saída para a gente andar com Ele e Ele andar conosco. Salmo 121 fala assim, Ele não deixará que você caia.
Salmo 121 fala assim, ó, e ele não deixará que você tropece. NTLH fala, ele não deixará que você caia. Aqui na Nova Bíblia Viva fala tropece, que é menos ainda. Se ele não vai deixar nem você tropeçar, quem dirá cair. Ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um dos seus passos sem cochilar. Quando? Quando eu atentar para a palavra de Deus, me colocar conforme a palavra de Deus. Que mais? Se Jesus Cristo é a luz da família, ele orienta o casamento. Efésios, livro de Efésios 5, 22, 23, olha lá. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios 5, 22. E vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submete ao Senhor, porque o marido lidera a esposa, da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Porquanto vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, da qual, como a igreja, segue a direção de Cristo. Essa palavra aí, obediência, submissão, essas palavras aí, hoje em dia, na atualidade, as mulheres, não, que obediência o quê? Tal. Só que da mesma maneira que fala que a mulher deve obedecer, ser submissa, também fala que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O texto continuando aqui. Vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela, para fazê-la santa e purificada pelo lavar da água mediante a palavra. Então o marido quer ter uma esposa submissa, ele tem que ser um esposo crente. Ele tem que ser um esposo que também ame a esposa como Cristo amou a igreja. Essa submissão não precisa ser necessariamente uma submissão cega, da qual o marido pode agredir, pode bater, pode xingar, pode chutar, pode fazer o que? Não, submisso, tem que ser submisso. Isso aí não é isso aí não. Se a mulher deve uma submissão ao esposo conforme a Bíblia, o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, mediante o lavar da palavra. O marido tem que ser apto a ensinar a palavra. O marido tem que ser apto a ter exemplo de vida espiritual. Você quer cobrar da mulher vida espiritual que você mesmo não tem? Ou a mulher quer cobrar uma vida espiritual do marido que ela mesma não tem? Não quer. Então existem as duas pontas. Outra coisa, a dificuldade que as pessoas têm que entender que a liderança de Jesus não é liderança grega. Os gregos que ensinaram, eu sou líder, eu mando em você. A liderança de Jesus é, eu sou líder e eu sirvo você. Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, que era menor do que ele. Jesus é Deus. Os apóstolos eram menor do que ele lava os pés dos discípulos. Então, quando você olha a Bíblia, lógico que há uma liderança, lógico que há uma hierarquia, lógico que Cristo é maior, é lógico que Cristo é quem manda, né? É lógico que entre o marido e a esposa tem uma hierarquia, não no sentido de mandar, que ele é o mandão, mas no sentido de uma liderança espiritual. O marido é o cabeça. Agora, isso não faz do marido um ditador. Não deve fazer do marido um ditador. Então, precisa ter também acordo, também precisa ter diálogo, tudo faz parte do processo. Mas existe uma liderança espiritual. Mas se essa liderança espiritual entende o seu papel, ele também vai ser o líder espiritual que serve, e não só o líder espiritual que manda, entre aspas. Precisa ter tudo num só. Amém? Quantas situações, né? O marido é protetor, provedor e direção. Protetor, provedor e direção. A esposa auxiliadora, adjuntora. Até mesmo no processo de prover, ela pode ajudar. Não é pecado não, desde que haja acordo.
Se Jesus Cristo é a luz na família, Ele ilumina os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais, essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Filhos, obedeçam aos seus pais, essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. O pai é autoridade sobre o filho, mas não autoridade só para dar direções, autoridade para cobrir de oração, autoridade para encorajar, autoridade para incentivar naquilo que é bom, não é só para cobrar. O que mais? Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Ou seja, a promessa de Deus para aquele que honra o seu pai e sua mãe. Os filhos que honram seu pai e sua mãe. É claro que o filho aqui, quando ele é um filho adulto, casado, já tem sua vida, foi ter sua vida, ele está debaixo da sua liderança já, ele não vai ser subserviente ou mesmo aos pais se ele já for casado. Aí ele já constituiu uma família. Aí ele tem que ser ele o líder espiritual, ele o provedor, ele quem dá a direção, ele e a sua esposa, ela é a adjuntora. Aí o filho já criou uma maturidade, a pessoa tem que constituir sua vida e construir a sua vida. Para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa. Uma promessa de Deus para aquele que honra o seu pai e sua mãe. Para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pais, não vivam irritando os seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Então, da mesma forma que existe uma relação dos pais, ser guiado pelo Espírito, ser guiado por Deus, na oração, no partir do pão, na comunhão dentro da casa, e uma responsabilidade de proteger, prover, direcionar, existe também do outro lado uma obediência dos filhos, a honra, teu pai e tua mãe, etc. Mas também existe, não tem porquê os pais irritar ou deixar os filhos irados e rancorosos intencionalmente. Eu vou provocar meu filho para ele ficar irado, provocar intencionalmente para ele ficar rancoroso, provocar o filho para tirar ele do sério. Também não vem de Deus. E muitas vezes a gente sempre a vida inteira ouviu falar do lado dos pais, os filhos obediência aos pais, mas na Bíblia também fala de os pais não irritar os filhos, nem deixando eles irados nem rancorosos. Por que você vai provocar o outro sem necessidade? Porque você vai criar uma situação, uma fala, um jeito de falar, um jeito de agir desnecessário para criar um clima ruim, um clima de guerra, um clima de... Não. Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se possível, Hebreus 12, 14. Se possível, vamos lá no Hebreus 12, 14, vamos lá. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. O que é ser santo? Separado do mundo, das trevas, do pecado. Não viver mais na prática habitual do pecado. E se a gente errar o alvo em algum momento, que pecar, a tradução original de pecar é errar o alvo. Se a gente errar o alvo num dado momento, que a gente peça perdão, se reconcilie com Deus, se reconcilie com as pessoas. Amém? Quem entendeu isso? Reconcilie com Deus, reconcilie com as pessoas.
se acerte, né? Por isso que a Bíblia fala, se possível, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E o primeiro lugar onde a gente tem que seguir a paz com todos é em casa. É dentro da nossa casa. Quantas vezes nós temos um ambiente de paz em todo lugar, mas o lugar mais importante de a gente ter paz é dentro de casa, dentro da nossa casa. O equilíbrio emocional, a inteligência emocional, a paz de Deus que excede o entendimento, que seja dentro de casa. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que adianta a gente alcançar tanta gente se a gente não conseguir manter o básico dentro de casa? Então a nossa maior bênção é ter a paz que excede o entendimento dentro do nosso lar. Depois, se você consegue manter dentro de casa, com certeza do lado de fora você também vai conseguir. Se você consegue se equilibrar dentro de casa, você vai conseguir ser lá fora. Se você consegue tratar bem o esposo e a esposa no dia a dia, o esposo e a esposa, o filho, consegue tratar dentro de casa no dia a dia, também vai conseguir lá fora, porque é mais difícil em casa. Na apostila do Casados para Sempre fala um negócio, fala assim: dentro de casa onde se revela o pior de nós. Não deveria ser. Dentro de casa deveria ser onde se revela o melhor de nós. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes dentro de casa é que a gente deixa às vezes para desabafar, para um atrito, alguma coisa, né? Não, que em nome de Jesus, nosso lar, nossa casa seja uma bênção. A nossa vida seja uma bênção, a vida da nossa esposa seja uma bênção, esposa a esposa, né? Os filhos, a interação dentro do nosso lar. E com certeza, se nós formos bênção dentro de casa, conseguir ser bênção lá dentro, não tem jeito de errar. Com certeza do lado de fora, nós já aprendemos a lição para se comportar. Amém, igreja? Espero ter contribuído com a vida espiritual dos meus irmãos essa noite. Quem não compartilhou essa live, compartilhe. Seja você o meu abençoador. Jesus Cristo, Ele é luz. A palavra do Senhor ilumina a nossa vida. Ilumina o jovem. Ilumina o esposo, a esposa, o homem, a mulher, os filhos, os pais. Os conselhos da sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e devolve a força às nossas almas. Tamo junto? Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus aí. Sábado tem cultão de aniversário da igreja aqui, 14º aniversário da igreja. Domingo, Santa Ceia, 19 horas vai ser missa. Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, a voz que falou é minha, mas a palavra é de Deus. Pai, eu repreendo, Senhor, todo mal saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu peço a tua bênção sobre a vida dos teus servos, físico, material, espiritual, em nome de Jesus, que a paz de Deus que excede todo entendimento possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tu és. Dá aos teus servos na sexta-feira de bênção, de vitória, final de semana abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus, que em Cristo diz amém. Com o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, meus irmãos. Marco, grande abraço, Marcão. Está assistindo nós lá de São José do Rio Preto? Creio eu, né? Marco mora em Rio Preto. Todos meus irmãos que assistiram aí, né? Os que vão assistir depois, saudações, um grande abraço. Final de semana abençoado para vocês. Tamo junto.